Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o nosso estudo da Sua Palavra. Hoje o tema da nossa reflexão é as preocupações. Você já perdeu o sono motivado por algum problema, algo que não te deixou sossegado, preocupado? Isso é comum, infelizmente, na maioria das pessoas. As preocupações fazem a gente ficar pensando naquilo sem parar, tiram até a alegria da nossa vida. O reformador da igreja, Martinho Lutero, sempre foi considerado uma pessoa otimista. Mas, diante de tribulações, de preocupações, ele começou a agir de uma maneira diferente na sua casa. Inclusive, isso gerou também em Catarina, sua querida esposa, preocupação. Ela via Lutero andando para lá e para cá, cabisbaixo, silencioso. Transparecia que estava preocupado com algo. Então Catarina resolve agir de uma maneira drástica. Certa manhã, ao levantar, Martinho Lutero se depara com Catarina, de toda vestida de luto. Então ele pergunta a ela: Catarina, quem é que morreu? E ela respondeu: bom, pela forma que você tem agido ultimamente, pela sua tristeza, pela sua preocupação, eu imagino que Deus deve ter morrido. Então Lutero percebeu o que Catarina estava querendo dizer, que por maior que seja a nossa preocupação, nós temos um aliado muito maior, muito mais forte. Mas mesmo confiando em Deus, mesmo crendo em Deus, nós passamos por momentos de dificuldade, de preocupações. Preocupações com questões materiais, com o sustento da nossa família. Muitas pessoas estão preocupadas com a sua segurança, com a sua saúde, com o futuro dos seus filhos, com problemas de moradia. Enfim, vivemos num mundo onde a preocupação, a dor e o sofrimento, ela é constante na vida das pessoas. Vivemos num país com muita desigualdade social, com muita violência urbana. Vivemos num mundo onde as pessoas estão assustadas, preocupadas, com medo de um ataque terrorista. Em alguns lugares do mundo, a guerra está acontecendo nesse momento. O que fazer diante de tantas preocupações? Aonde está a misericórdia e a bondade de Deus diante de um cenário tão desafiador e preocupante que pode estar atormentando você ou um familiar seu? As preocupações em como ganhar a vida, em como manter o sustento da família, em ter tempo para atender todas as demandas, isso vai criando rugas de preocupação na nossa mente, na nossa face. Muitas vezes perdemos o sono, a alegria, a esperança. Onde está Deus? Será que Deus tem algo a nos dizer diante das preocupações da nossa vida? Claro que sim. Eu quero convidar você a ler um trecho do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 26. São palavras ditas pelo próprio Jesus, a partir do versículo 25. Mateus 6, 25 e seguintes, e também esse texto que fala das preocupações está registrado também pelo evangelista Lucas, no capítulo 12, do versículo 22 a 34. Mas eu vou lê-la em Mateus 6, 25 e seguintes. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em seus celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de você, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé?
Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Com essas palavras, qual é a intenção de Jesus? Tranquilizar o povo de Deus, acalmar os corações, lembrar que nós não estamos sós, que graças a Deus não depende do nosso esforço, o nosso comer ou beber, mas que dependemos exclusivamente da bondade e da misericórdia de Deus. Lembre-se que a bondade e a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A preocupação de Jesus comigo e com você é que as preocupações do aqui e agora não tirem a nossa salvação. Por isso ele nos alerta: busca em primeiro lugar o reino de Deus. E você já percebeu que a gente normalmente faz o contrário? Quando as coisas não estão bem, quando eu estou ali naquela correria do dia a dia, eu acabo abrindo mão do tempo para orar, para meditar na palavra de Deus, para ir à igreja, para me fortalecer através da Santa Ceia. Acabo buscando às vezes bico, trabalho extra para pagar as contas e deixo para depois o que Jesus chama de prioridade. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Por isso, aqui nós temos uma questão de fé. Não é largar mão, como a gente fala. Não é largar de mão e falar assim: seja como Deus quiser, eu não preciso me preocupar, eu não preciso me prevenir para o futuro. Não é isso. Jesus não está querendo que o cristão seja uma pessoa irresponsável, mas sim que nós sejamos pessoas que confiam na graça de Deus, que confiam nas promessas de Deus, que confiam na palavra de Deus, no que ela nos diz, no que ela nos orienta. Ele nos chama a um equilíbrio, tudo no seu devido lugar, cada coisa no seu lugar corretamente. Em primeiro lugar, as coisas de Deus. Em segundo lugar, as coisas materiais. Não inverta, tome cuidado. As tentações e as preocupações fazem a gente às vezes tomar decisões erradas. Diante da pressão, da angústia, a gente toma decisões erradas. Quantas pessoas já buscaram um empréstimo com juros altíssimos para tentar pagar uma conta emergencialmente e se afundaram ainda mais? Quantas pessoas que, diante de um problema que elas mesmas criaram, buscaram soluções que causaram mais problema? Quer um exemplo? Sara, a mulher de Abraão, ela via como Abraão estava preocupado, triste em não poder ter filho. Ela então resolveu agir. Ela não agiu corretamente. Ela fez algo que gerou grande problema. Ela fez a sua concubina deitar com Abraão e aí lhe tiveram um filho, Ismael. Depois, quando Isaac, o filho da promessa, nasce, começa a haver conflitos. E então Abraão manda embora o seu filho e a mãe do seu filho. Quantos problemas causados por uma decisão talvez impensada de Sara, por não confiar no que Deus havia prometido. Deus não é um pai irresponsável que vai resolver os problemas criados pelos seus filhos mimados. Deus não é um gênio da lâmpada que virá ao nosso socorro quando a gente clamar e para resolver os nossos problemas, varrer para baixo do tapete as nossas irresponsabilidades e pecados. Mas é um Deus que busca os seus filhos e suas filhas como uma mensagem de confiança. Confie em Deus. Você errou? Peça perdão, arrependa-se. Volte, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Confie na graça de Deus. Ele pede para a gente não olhar para o futuro com ansiedade, com angústia e com preocupação, mas com esperança, porque o futuro está nas mãos de Deus. O nosso futuro, pela fé em Cristo Jesus, é o céu, um lugar onde não há dor, não há ranger de dente, não há preocupações. Mas é óbvio que vivemos aqui
num lugar que muitas vezes é comparado como um vale da sombra da morte. Muitas vezes por alguns é dito que o inferno é aqui. Não é verdade. Mas muitas vezes as preocupações são um verdadeiro inferno na nossa vida. Tiram a nossa alegria, tiram a nossa energia, tiram a nossa esperança. Cuidado. Lembre das palavras de Jesus. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O alívio vem de Deus. As preocupações vêm da nossa natureza, das nossas dificuldades, das injustiças desse mundo. Mas assim como o povo de Israel muitas vezes sofreu por decisões erradas, pelo afastamento da graça de Deus, Deus sempre esteve ao lado do povo, sempre atendeu aos pedidos de socorro do seu povo. Invoca o Senhor no dia da tua angústia e Ele te livrará. Tem de bom ânimo, tem alegria, você não está sozinho, Jesus está com você. Com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar toda e qualquer situação. As preocupações podem tirar o nosso sono, mas no amanhã está a esperança, pois as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Hosana ao Senhor. Venha, Senhor, nos salvar. Amém. Oremos. Querido e bom Deus, perdão pelas muitas vezes que não confiei na Tua providência, que me preocupei de tanta maneira que acabei perdendo até o sono, me preocupando, esquecendo de lembrar das Tuas promessas. Por isso, Pai querido, perdoa-me e ajuda-me a confiar mais em Ti, a entregar, a colocar tudo diante de Ti e colocar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua vontade. Dá-me essa confiança, dá-me essa sabedoria, Senhor, para que as preocupações não sejam exageradas, para que a confiança que eu tenho em Ti seja maior do que toda e qualquer preocupação que vier a me atingir. Por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e espero vê-lo no próximo culto, domingo, 10h30, ou no nosso próximo momento devocional. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Um forte abraço.